Fala, mano. Beleza? Então, mais um vídeo aqui pro canal, lendo o livro Culpa e Graça, e dessa vez a gente vai ler a página 71 até o final do sexto tópico, que é a página 76. E aí, depois do sexto tópico, vai vir a segunda parte, tá bom? A parte 2, beleza? Então, bora já começar. É a continuação do sexto tópico, do livro Culpa e Graça. Então, bora lá. Dei o exemplo mais banal, o conflito entre marido e mulher. Eles se perdem, primeiro na análise dos numerosos fatores do conflito, tais como fatores sociais, culturais, psicológicos, sexuais, cuja importância é real, mas não decisiva. Com uma tomada de consciência mais profunda, o marido chega a ver que, no fundo, falhou na sua vocação de marido. E, em vez de enfrentar as dificuldades com coragem, ele fugiu delas. Para conseguir paz e por medo de não ser compreendido, ele encerra o diálogo, tranca-se no segredo e afasta-se mais e mais da sua esposa. Bem antes de que ser infiel, no sentido banal do termo, ele foi infiel à ordem bíblica, com base na qual queria fundamentar o seu lar, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Porque essa ordem significa uma só pessoa, um compartilhamento total da parte de ambos. Então, enquanto se mostrava tão corajoso em diversas situações na sua vida profissional e social, percebe que lhe faltou coragem na fiel construção da unidade conjugal. Ele foi covarde. Trata-se do mesmo sentimento de culpa, o casado pelo aborto, seja no caso de uma moça solteira ou de uma mulher casada, ou ainda no caso do amante, do marido ou até dos sogros, que com muita frequência forçam a mulher a abortar. Nesse caso, pode haver a consciência culpada no atentado contra a mulher. Peraí, gente. Pronto. Mas o sentimento de culpa é geralmente sentido mais vivamente como a vergonha de ter cometido uma covardia. Muitas vezes, há um sentimento de culpa no caso de um homem que se junta a uma mulher, fazendo dela sua amante e arrasta no tempo esse relacionamento, não tendo coragem nem de rompê-lo, nem de casar-se com ela. Ele percebe muito bem que é o verdadeiro culpado, apesar de que é ela que vive numa atmosfera de culpa, porque ele a condenou à clandestinidade. Não há falta de desculpas. Uma capitulação, escreveu Pegui, é essencialmente uma operação pela qual alguém se explica em vez de agir. E os covardes são as pessoas que transbordam de explicações. Sentimos culpa por todas as nossas capitulações, desde o momento em que um homem reconhece os valores da vida. Ele se sente necessariamente culpado por traí-los em 1000 ocasiões, e o homem não pode deixar de reconhecer que existem valores. É preciso muita coragem para sustentar até o fim um diálogo genuíno com a esposa ou com os melhores amigos. É necessário reconhecer os próprios erros para assumir todas as responsabilidades, para perdoar, para sustentar fielmente a solidariedade que nos liga aos nossos amigos, mesmo quando eles nos decepcionam. Fico sempre impressionado com a inabalável fidelidade que Jesus manteve para com os seus discípulos. Ele os escolheu sob a inspiração
de Deus. O João, capítulo 15, versículo 15 até o 16, eu acho. Ou é J, eu não sei. Não, mas se fosse J, teria um acento, né, no O aqui, então. Ou não. Mas enfim, depois vocês conferem aí, se vocês quiserem. Eles não compreenderam muita coisa do que ele lhes disse. Fizeram-lhe perguntas tolas, mostraram-se ambiciosos e covardes. Mas ele continuou a ser-lhes fiel, a contar somente com eles e a colocar-lhes nas mãos toda a realização do seu ministério na terra. Mateus capítulo 28, versículo 19 até o 20. A fuga caracteriza a nossa vida diária. Todos nós fugimos a todo momento, no silêncio, na tagarelice, na inércia ou no tédio, nos prazeres da mesa ou nos da biblioteca, na leitura de um jornal ou no tricô, nos esportes ou na poltrona, nas palavras espirituosas ou nas discussões ociosas. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Nós nos escondemos atrás de um regulamento oficial para cobrir a nossa responsabilidade, ou seja, proteger-nos contra a culpa. E essa fuga é ainda mais culposa. Nós nos escondemos tanto na cólera, quanto na doçura, tanto na autossuficiência, quanto na modéstia, tanto no sentimentalismo, quanto na agressividade, tanto no conformismo, quanto na boemia, tanto na crise de nervos, quanto no autocontrole, tanto na doença, quanto no estoicismo. Ser fiel a si próprio é ser íntegro em relação a si mesmo, em todas as circunstâncias, diante de qualquer interlocutor. Nós nos calamos a respeito das nossas convicções mais profundas ou a respeito das dúvidas que surgem inevitavelmente. Escondemos os nossos sentimentos ou os manifestamos mais ardentes do que são. Ser fiel a si próprio é ser natural, espontâneo, sem medo do julgamento dos outros. Invejamos o rei Davi, que, na sua alegria, ousou saltar e dançar em plena rua atrás da arca de Deus que ele levava para Jerusalém. Ele não teve medo da sua mulher, Mical, que da janela o olhava com desprezo. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 16. Mas veja bem, a espontaneidade tem também seus inconvenientes e também por ter sentido o desprezo de sua mulher. Davi a enganou mais tarde com a mulher de Urias. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 5. E também a manifestação dos sentimentos dá lugar a culpas contraditórias. Culpas contraditórias. Há muita gente que tem vergonha de chorar. Há famílias em que chorar é considerado uma vergonha, como também qualquer explosão de alegria. Tive pacientes que me confessaram ter hesitado longamente antes de me procurar com medo de chorar no meu consultório. No entanto, Jesus chorou abertamente quando se aproximou do túmulo do seu amigo Lázaro. João, capítulo 11, versículo 35. Se bem que ele havia dito com a mesma franqueza, ao saber da morte do seu amigo, que se regozijava por não ter estado lá. João capítulo 11, versículo 15. Muitos maridos, passada a lua de mel, se esquivam de falar do seu amor à esposa, como se isso fosse uma fraqueza culpada, indigna de um homem. E, ao mesmo tempo, eles se sentem vagamente culpados pela petulância da esposa, que demonstra sua sede por afeição. E a mulher também tem vergonha de importunar o marido ou as amigas com o transbordamento dos seus sentimentos. Nós fugimos também de Deus.
Frequentemente nos surpreendemos a barganhar ou usar de truques com ele. Pois maldito seja o enganador que tendo macho do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Diz o profeta Malaquias, em Malaquias capítulo 1, versículo 14. Há momentos em que a piedade que apregoamos nos parece a pior das mentiras. Não fazemos a nossa meditação diária por não querer escutar o que ele tem a nos dizer. Ou protestamos porque ele não fala quando, de fato, o que ele diz nos desagrada. Assim, o rei Acabe mandou aprisionar o profeta Miqueias. Eu acho que é Miqueias. Foi por meio de Miqueias que Deus predisse a morte de Acabe na guerra que este planejava. Ele nega a profecia de Miqueias e vai para a batalha, mas ainda inquieto, tenta empregar um ardil com Deus. Ele se disfarça a troca suas roupas reais com as de Josafá. Na confusão da batalha, Josafá não é morto, enquanto uma flecha atirada ao acaso mata o rei que se considera tão esperto. Eu acho que é Reis. Primeira Reis, capítulo 22, versículo 15 ao 38. Contudo, não é suficiente escutar a Deus, é necessário obedecer a Ele. A culpa de omissão nos ocorre constantemente na nossa atividade profissional. Será que damos às pessoas que estão de algum modo ligadas a nós tudo o que Deus quer que lhes demos? Será que nós não nos contentamos muito frequentemente com tratamento superficial? Será que nós, médicos, por exemplo, não sentimos às vezes que o medicamento que prescrevemos não é senão um paliativo bem insuficiente? Não seria necessário ir mais fundo a abordar os problemas de vida que entrevemos por trás da angústia do nosso próximo? Mas talvez isso seja longo e difícil. Não saberemos o que dizer diante de problemas delicados. Isso pode nos levar a um terreno pouco familiar, mesmo a questões morais e religiosas sobre as quais não nos sentimos seguros. Então, a receita de um medicamento, um conselho de higiene, uma boa palavra de encorajamento ou de simpatia profunda, isso já é alguma coisa. Alguma coisa. Tentamos nos justificar dizendo a nós mesmos que fizemos o nosso dever de médico. Um padre, um pastor ou um amigo poderá fazer o restante melhor do que nós. Será que o paciente não esperava mais de nós? Um colega holandês falava recentemente da medicina integral com um ginecologista. Este lhe fez sinceras objeções. De minha parte, sou mais modesto, disse ele. Sou apenas um técnico. E para fazer bem o meu trabalho, devo me ocupar exclusivamente do que é relevante na minha especialidade. Para o que é da pessoa em si, do organismo inteiro, da psicologia e da vida espiritual, que consultem os especialistas e os eclesiásticos. A cada um o seu trabalho. A cada um o seu trabalho. Entendi. A cada um o seu trabalho. Nesse momento, o ginecologista foi chamado ao telefone. Ele estava transtornado ao colocar o telefone no gancho. Veja você, disse ele ao meu amigo. Outro dia examinei uma moça que um colega havia me enviado para saber se ela estava grávida. Ela não estava,
e eu lhe disse isso. Ela foi embora. Agora o colega me telefonou e disse que ela se suicidou ao voltar para casa. Grávida ou não, a questão parecia puramente técnica. Mas uma questão humana nunca é puramente técnica. Para essa moça, sem dúvida, a questão tinha enormes repercussões. Ela colocava em jogo todas as suas concepções de vida, de valores, de felicidade. A todos os meus colegas eh, e aos teólogos que me reprovam por incentivar os médicos a sair dos limites do seu trabalho, eu pergunto onde eles traçam esses limites e que critério usam. Mas eu mesmo, que me considero defensor da medicina integral, surpreendo-me com atos de covardia culposos. Outro dia, uma senhora que eu tratei há alguns anos. Peraí. Outro dia, uma senhora que eu tratei há alguns anos e com a qual tive entrevistas muito profundas, foi convocada pelo cirurgião, depois de uma hemorragia para fazer uma retoscopia. Compreendi bem em que ela pensava, o que ela temia, de onde vinha a emoção que ela manifestava. Eu também pensei nisso. Ela sabia que eu pensava nisso. Eu sabia que ela sabia. Portanto, por certa cumplicidade mútua, havíamos deixado a entrevista desviar-se para outros assuntos menos carregados de angústia e de incerteza. Toma, tomado de remorsos, eu lhe disse timidamente, à porta, na saída: eu orarei por você, por esse exame. Foi depois, quando, quando ela me trouxe o resultado tranquilizador do exame, que lhe pedi perdão por não ter sido um médico integral, preocupado com sua personalidade como um todo. O sofrimento não conhece fronteiras. O sofrimento não conhece fronteiras. Ou seja, o sofrimento vivo, o sofrimento humano da pessoa inteira. Nossa vocação é de responder a esse sofrimento. Temos uma missão para com o nosso próximo e não podemos negligenciá-la sem um vivo sentimento de culpa. No entanto, todos sentimos que a nossa tarefa é mais ampla, com definições maiores, e sentimos também uma culpa por não ou por nos esquivar disso. Nós, médicos, frequentemente temos certeza ao escrever uma receita que o medicamento prescrito, por mais indicado que seja, serve para fugir de um problema que precisaria ser resolvido. Sentimos o quanto um medicamento como esse puramente técnico é insuficiente. Não se trata de tomar o lugar de um eclesiástico, de ensinar, de pregar, de doutrinar, de admoestar, ou pior, ainda de fazer proselitismo. Não é para nos desculpar que invocamos de bom grado um poder religioso ou um ar de superioridade moral. Peraí, gente. Nunca é suficiente, da maioria dos casos. Ô, gente, me desculpe. Eu tava meio cansado. Aí eu tô lendo mal, gente. Desculpa, viu? Eu vou continuar aqui no último ponto que a gente parou, viu? Então vamos começar. Não, é para nos desculpar que invocamos de bom grado um poder religioso ou um ar de superioridade moral. Nunca é suficiente, na maioria dos casos, confiar um paciente a um psiquiatra ou a um ministro. Dai-lhes vós mesmos de comer, disse Jesus
a seus discípulos. Mateus capítulo 14, versículo 16. A revista Pressenses, número 59, descreve uma pesquisa feita a respeito do contato pessoal entre o doente e o médico e o que os pacientes esperavam a esse respeito dos médicos. É uma questão de perceber todo o sofrimento dos nossos pacientes e de enfrentá-los sem covardia, sem subterfúgio. E se tal sofrimento é o próprio sentimento de culpa, não basta dizer que não é mais da alçada do médico. Essa conclusão aplica-se a qualquer profissão que lida com as necessidades humanas. Os trabalhos clínicos que temos acompanhado mostram o papel enorme que os sentimentos de culpa têm no destino dos pacientes, eclodindo em muitas doenças e na falta do sucesso de muitos tratamentos. Abra os olhos, perceba essa multidão imensa de pessoas feridas, angustiadas, esmagadas, carregadas de culpas secretas, verdadeiras ou falsas, precisas ou difusas. Há até um tipo de culpa por existir, que é bem mais frequente do que se pensa. Então, eu terminei a leitura até a página 76, terminei o 6º tópico e espero que vocês tenham entendido uma palavra do que eu li, viu? E tamo junto na caminhada com Cristo. Forte abraço, valeu. Até a próxima, até o próximo vídeo que a gente vai ler o primeiro tópico aqui da segunda parte, que é o 7º tópico do livro. Beleza, gente? Então, falou, até a próxima.